Terra de Minas. Entre curvas, vales e pedras antigas, nasce um dos cenários mais impressionantes de Minas Gerais, a Serra do Cipó. Localizada a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte, a serra faz parte da cadeia do Espinhaço, uma das mais antigas formações rochosas do planeta. Relevos que contam histórias de milhares de anos, moldados pela força do vento, da chuva e de povos ancestrais. A serra guarda riquezas naturais e arqueológicas. A nossa missão é desvendar a passagem de povos antigos pela Serra do Cipó. Mas antes de encarar a trilha até os paredões que guardam essas histórias, um café reforçado, comida mineira em abundância para garantir energia. Todo mundo pronto, hora de seguir para Lapa da Sucupira, um dos sítios arqueológicos da Serra do Cipó. Um paredão onde estão registrados vestígios dos primeiros povos que passaram por aqui. Bora lá, pessoal! Seguimos pela trilha. No caminho, plantas típicas do Cerrado, bioma que predomina na região. Na Serra do Cipó, a vegetação não é apenas cenário, é personagem. Em cada encosta, em cada pedra, a natureza escreve uma história que começou muito antes da gente. Ô Bruce, explica pra gente por que essa visita só pode ser feita com guia. O sítio, atualmente, a gente comprou tem aproximadamente 5 anos. Antes era uma fazenda abandonada e a gente consegue ver alguns requisitos de vandalismo, de extração das pinturas, rabiscos. Então, por uma questão de preservação, a gente faz essas visitas acompanhadas para não ter nenhum problema. É uma determinação, inclusive, do IPHAN. Exatamente, é uma determinação do IPHAN. Os campos, símbolo da serra, desenham um tapete colorido em meio às rochas. Plantas pequenas, resistentes, que encontram vida nos solos antigos. 5 minutos de caminhada e chegamos ao paredão. Aqui a gente encontra pinturas de povos originários. Gente que, segundo os pesquisadores, viveu na região 12 mil anos atrás e que encontrou nas rochas o jeito de registrar seus rituais, crenças e o dia a dia. Os desenhos são figuras humanas, animais, símbolos. A arte pré-histórica que resiste ao tempo surge em tonalidades que vão do vermelho ao amarelado. As pinturas, elas eram feitas com pigmentos naturais, basicamente a tinta de terra. Então, as pinturas vermelhas, eles usavam pigmento de ferro, óxido de ferro. As pinturas pretas usavam carvão ou manganês. As pinturas brancas, provavelmente caulinita ou calcita. E as pinturas amarelas também eram uma espécie de óxido de ferro. Como é que eles manufaturavam essas pinturas? Eles trituravam esse óxido de ferro, basicamente trituravam a terra da cor que eles queriam e misturavam com água e com uma cola. Essa cola a gente chama de aglutinante. Nos anos 70, a arqueologia da Serra do Cipó coletou vários vestígios dessas pinturas para tentar entender que aglutinante, que cola, foi essa que eles utilizavam. E não tem uma análise química conclusiva dessa cola, o que aumenta bastante o fascínio e permite supor que era uma tecnologia muito requintada, pensada para fixar na parede mesmo, porque aqui a gente está falando de uma ocupação de 12 mil anos. Os povos que habitavam aqui essa região, eles eram caçadores-coletores, basicamente povos nômades que circulavam por abrigos da região e lapas. Então, eles viviam basicamente desse jeito, caçando, coletando, ocupando esses abrigos. A gente segue a trilha pela Lapa da Sucupira. O paredão gigante que encobre o sol desvenda linguagens do nosso passado. Aqui os visitantes conseguem ficar bem perto das pinturas, um verdadeiro museu a céu aberto. Segundo os arqueólogos, as obras representam o cotidiano, o modo de vida dos povos originários. Por todo lado há representações de pessoas, dos astros, movimentos de dança, figuras que parecem narrar momentos importantes
da vida em grupo. Ela era uma população extremamente integrada com o entorno. O que eu chamo de integrada com o entorno? Eles tinham que saber onde que estava a caça, eles tinham que saber caçar, eles tinham que saber confeccionar instrumentos para caçar, que era feito basicamente de pedra. E eles tinham que entender os ciclos da natureza, eles tinham que entender basicamente tudo isso daqui. As pinturas viraram objeto de trabalho do fotógrafo Pedro Davi, apaixonado pelo meio ambiente. Mineiro de Santos Dumont, Pedro cresceu em Belo Horizonte, mas foi na Serra do Cipó que encontrou inspiração para a arte. Eu tenho um interesse grande em contribuir com a criação de uma identidade cultural brasileira, original, né? Assim, às vezes eu sinto que faz falta para o brasileiro se entender, se conhecer suas origens. Conhece esses símbolos dizem algo para as pessoas. Eu estou interessado nisso. Eu acho que a gente vai ganhar muito uma riqueza cultural quando a gente conhecer melhor nossas origens, os símbolos das nossas origens vão nos ajudar nisso. Fotografar pinturas rupestres virou o principal trabalho de Pedro Davi. Para ele, os registros são muito mais do que contribuições para descobertas arqueológicas, e sim, perpetuação da arte. Há 5 anos vivendo na Serra, Pedro tem registrado cada detalhe das pinturas. Um trabalho sem pressa, que conta com um acervo com centenas de fotografias. Mais do que aprender é experimentar, sabe? Eu venho para um sítio desse, para mim é como se fosse um santuário, assim, um lugar que eu fico ali imerso na história, né, na pré-história, né, nessa ancestralidade, nessa origem mesmo, né, do lugar, do nosso povo. E imaginando essas pessoas passando, as pessoas pintando, discutindo seus trabalhos, como a gente faz no ateliê hoje, né? Eu gosto de tentar imaginar que ateliê que era esse, né? Quem que é esse pessoal que veio, por que eles ficaram fazendo, né? Por que fez ali, por que fez aqui, né? Então, todas essas questões que surgem, eu gosto de fotografar e ficar ali fazendo essa reverência para esses artistas tão antigos e talentosos. Um olhar criterioso que vem de família. A mãe de Pedro dedicou parte da vida à conservação e restauração da arte rupestre. Todo o trabalho dele deve virar uma exposição. Minha mãe foi uma restauradora, começou na restauração trabalhando com obras de pintura, de escultura barrocas, né, e modernistas. Depois se apaixonou pelas cavernas e também pelas pinturas rupestres que estão ali nos abrigos, nas bocas das cavernas. E passou a dedicar sua vida a isso, estudou a fundo as pinturas. Além da história dos povos originários, a Lapa da Sucupira guarda histórias mais recentes. Do Brasil colônia, a Serra do Cipó foi ponto de exploração dos portugueses, que utilizaram nosso minério em guerras. Em 1760, aproximadamente, a gente tem um mapa em que mostra que os portugueses vieram aqui também. É o primeiro registro da Lapa de Sucupira, historicamente, o primeiro registro historicamente preservado, para a exploração de salitre. Durante essa época, Portugal estava em guerra, estava com a falta de pólvora, e o salitre, que era o mineral que eles vieram aqui para recolher, era utilizado para fazer a preparação desse material bélico. As pedras ainda guardam registros da extração. Em muitos pontos, há cavas. Os portugueses vieram subindo pelo rio Parauninha e foram localizando onde que estavam essas lapas. E aí que são lapas de calcário, e eles vieram fazer essas escavações para explorar esse material. A gente segue para o rio Parauninha, um dos afluentes do Rio das Velhas. Trilhas repletas de belezas e surpresas. No caminho, a gente encontra uma gruta, um lugar onde pouca gente chega. Por aqui, podemos ver as formações de estalactites e estalagmites. Impossível não se impressionar. De fato, a temperatura é bem diferente. Aqui, bem mais frio do que lá fora, mas uma paisagem muito bonita. E acompanhar a formação da estalactite faz a gente viajar no tempo. Seguimos a rota do rio Parauninha, lugar por onde os portugueses passaram e fizeram história. A água clara é um convite para um mergulho. Quem é visitante ou já conhece muito bem esses caminhos, não recusa um convite para um banho de rio. Da Serra do